porque eu quero, na primeira parte da homilia, retomar uma pregação que eu fiz o ano passado, mas agora com o texto em mãos, para a gente ver isso que nós chamamos de midrash ou midrashim, que em hebraico significa repetição de uma literatura muito própria dos evangelhos, né? Os evangelhos, a comunidade cristã, com a preocupação de fazer o link entre o Novo e o Antigo Testamento, sempre coloca para a gente algumas chaves de leitura que conectam um texto a outro ou um testamento a outro. Hoje aparece, por exemplo, de forma bem clara no Evangelho de Jesus segundo Marcos, quando fala, está escrito no livro do profeta Isaías: eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho, e aí vai dizer, esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor. Eu quero mostrar textualmente que não é isso que está escrito em Isaías, né? E começando por aí, para a gente ter um pouquinho de criticidade na hora de ler os textos bíblicos, e a gente entender a intencionalidade, porque quando a gente não entende isso, a gente interpreta as escrituras de qualquer forma, e em nome dela a gente mata, exclui e faz o que tem feito por aí afora. Então a hermenêutica e a exegese é uma coisa muito séria. O livro que nós escutamos hoje, a leitura que nós escutamos hoje do profeta Isaías, realmente fala algo de deserto, mas não no sentido, primeiro, como nós encontramos no texto de Mateus. Olha só o que diz o versículo 3 do profeta Isaías, né? Diz assim, grita uma voz, preparai no deserto o caminho do Senhor. Mas o Evangelho de Marcos não fala isso. O Evangelho de Marcos diz, esta é a voz que grita no deserto. O sentido é muito diferente. É muito diferente eu dizer, eis uma voz que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, do que dizer, esta é a voz que grita, no deserto, preparai o caminho do Senhor. Sim ou não? Pois é. Isaías o que diz esta é a voz que grita, no deserto, preparai o caminho do Senhor. E esse sentido é o sentido, então, do livro do profeta Isaías, né? Claro que não é que o texto de Marcos está equivocado. A gente tem um ditado lá em italiano que fala traduttore traditore, para dizer que toda tradução é uma traição. Os textos bíblicos, né, como diz aí um desses padres midiáticos, mas que diz coisa interessante, ele não caiu do céu nas mãos, assim, né? Deus jogou a Bíblia lá do céu. Ele foi construído. É narrativa. Alguém escutou, alguém presenciou e colocou por escrito. Então a gente pode encontrar alguns probleminhas nos textos bíblicos, é por isso que existe teologia, né? A gente sempre brinca com as pessoas, mas é uma brincadeira séria, que o padre não fica lá 9 anos jogando videogame e vendo programa de TV, não. A gente fica estudando mesmo, sabe? Tem que estudar para ser padre, né? E para ser pastor, um pastor que se preze também tem que estudar, né? Não tem como não estudar. E esse sentido do profeta Isaías, dessa voz que grita, no deserto preparai o caminho do Senhor, eu sempre gosto de retomar, para a gente entrar um pouquinho naquilo que é a espiritualidade do advento. Não é simplesmente, eis a voz que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor. Não, é diferente. Eis a voz que grita lá no seu deserto, prepare o caminho do Senhor, né? E aí, primeiro, o convite a que cada um de nós, como nós dissemos em uma homilia do ano passado, eu me lembro bem, o convite, mas o padre é importante que ele repita, porque ele não pode dar por suposto que todo mundo entendeu, compreendeu e rezou, né? Hoje mesmo alguém perguntou por que o presépio não tinha o menino Jesus na manjedoura. Eu falei, porque não é 25 de dezembro. Minha resposta foi assim, bem rápida, né? Então a gente não pode dar por suposto que as pessoas sabem e ouviram a homilia e já entenderam. Então a gente precisa repetir. Então este convite a que nós possamos entrar no nosso deserto, o convite de introspecção, que cada um, né, ao preparar o seu presépio, que cada um ao enfeitar a sua árvore de Natal, faça realmente uma caminhada para contemplar, né, aquilo que é o mistério da encarnação. E o deserto, para a gente ir fechando a primeira parte da nossa homilia, ele tem vários significados nas Escrituras, e aqui eu gostaria de retomar 2. O primeiro deles é o significado, mais do que de penitência, o significado de falta. Tem um significado de falta. O povo de Deus
que caminha pelo deserto porque falta uma terra prometida. Eles saíram do Egito e estão vagando. Então o deserto tem o significado primordial de falta, a falta que cada um de nós carregamos em nós. Jamais seremos completos, né? Alguém falava outro dia comigo, né? Eu tenho muitos amigos, graças a Deus, né? E alguns colegas, né? E de vez em quando a gente se encontra e eu falo alguma coisa para eles e eles ficam meio irritados comigo. Ah, você falou isso porque você não é casado, né? Que eu brincava assim, essa história da meia maçã ou da meia laranja enganaram vocês. Isso não existe, né? Essa completude que a gente busca no outro, né? Vocês vão ser vazios sempre, porque vocês não são deuses. Ninguém pode completar ninguém, né? Então essa falta que aponta, para a qual aponta o deserto, ela é constitutiva do ser humano. Sempre nos falta algo, sempre nos faltará algo. E isso é o signo mais bonito daquilo que é a nossa caminhada sobre a terra, né? Por mais que você tenha morada fixa, a sua caminhada é muito semelhante à caminhada do povo de Deus no deserto. Nós sempre estamos a caminho, porque nos falta algo, ainda não chegamos, né? E pobre daquele que pensa que já chegou em algum lugar. Então, o primeiro significado do deserto é o significado da falta. E aí a figura de Deus, que é aquele que faz uma promessa, e esse é o segundo significado do deserto na Bíblia, né? Enquanto nos falta, caminhamos por este deserto, mas nós, crentes, não vagamos pelo deserto, como vaga uma tribo nômade sem lugar. Nós caminhamos pelo deserto, mas temos um horizonte para o qual nos aponta Deus e onde queremos chegar. E um terceiro e último significado, o deserto é o lugar onde se escuta a voz de Deus, porque se supõe que lá tem silêncio, né? E a espiritualidade do advento, junto com a da quaresma, mas estamos falando do advento, é uma espiritualidade do silêncio, de retomar o silêncio. Uma das coisas que os liturgistas eles sempre apontam como uma espécie, não diria de erro litúrgico, mas uma espécie de falta, né, das nossas liturgias no geral, que nós temos muita dificuldade de fazer silêncio. Nós entramos na igreja, eu não tenho, né, como eu tento não ser radical em nenhuma das coisas, não sou mesmo, vocês já sabem, né, eu sou da tradição, então eu sou um padre tradicional, mas eu não sou um padre conservador. Então não procurem um padre conservador que vocês não vão encontrar. Um padre da tradição, sim, vocês encontram, né? Mas é um negócio interessante, nós temos dificuldade de fazer silêncio na nossa liturgia. A gente chega na igreja, né, e aí a gente tem dificuldade de fazer silêncio mesmo, a gente não consegue, a gente está, né, o tempo todo disperso, a gente tem dificuldade de contemplação. Talvez por isso as adorações ao Santíssimo Sacramento estão tão vazias, né? Depois da comunhão, a gente tem dificuldade de fazer silêncio, o silêncio nos incomoda profundamente. Aí vocês pensam, não, eu faço silêncio, padre, quando eu estou mexendo no meu celular, engano de vocês, porque o celular é uma forma de barulho, e talvez das piores que existe hoje em dia. Nós não conseguimos fazer silêncio. Qual é a condição? A condição de possibilidade da escuta. Qual é a condição de possibilidade da escuta? O silêncio. Quando vocês vão para uma boate ou para uma festa que está muito barulho, uma das coisas que incomodam as pessoas é que elas não conseguem conversar. A gente tem que ficar cuspindo no outro lá, gritando. É horrível. A condição de possibilidade para escutar é o... Repetem comigo, qual é a condição de possibilidade para escutar? Vocês estão fazendo silêncio para escutar? Nem vou falar escutar Deus, não. Estou falando, vamos lá para sua casa. Você consegue fazer silêncio para escutar o seu esposo, para escutar o seu filho? Nós temos uma ânsia de falar, agora nós estamos na era do podcast, não é isso que eles falam? Mais ou menos isso, né? Todo mundo inventando um programinha para falar, nós estamos na época da verborreia. A gente tem uma necessidade de falar, né? A gente poderia dizer que isso é muito sintomático. Isso é muito sintomático na nossa cultura, né?
Normalmente quem mais fala é quem menos sabe, ou quem menos tem para ensinar. Os tagarelas, que nós inclusive seguimos e curtimos. Nós temos muita dificuldade de fazer silêncio, uma ânsia muito grande de ensinar. Hoje todo mundo é doutor, não é isso? Basta abrir lá uma página no Instagram e eu estou ensinando porque eu sei do que eu estou falando. Nós não temos mais critério de escuta. Eu escuto a fala do Papa como se fosse a fala do YouTuber que fala mal do Papa, e o cara é o Papa. E pior, eu sigo o cara do YouTube contendo o Papa. Isso é nefasto, isso é diabólico. Eu escuto a fala de um economista com o mesmo peso que uma criança de 7 anos que está agora dando palestra sobre como economizar e ser rico. E eu escuto a fala dessa criança de 7 anos com a mesma atenção e pior, com a mesma credibilidade do economista que fez mestrado, doutorado, não é por ter feito mestrado, doutorado, que estudou economia. Olha para vocês verem a inversão de valor na qual nós caímos por falta de escuta de qualidade. E a maioria dos relacionamentos estão terminando porque vocês não estão se escutando. Quando eu falo vocês, pode incluir o padre, eu também tenho dificuldade de escutar. Então, esta voz, que grita lá no seu deserto, preparai o caminho do Senhor, é um convite. Primeiro, convite a que você assuma a falta, não que você tem simplesmente, mas que você é. Nós somos ser de falta, não é simplesmente ter uma falta. Segundo, um convite a que você compreenda que o deserto não é vagar por aí sem ponto ou sem porto seguro. Nós cristãos temos um porto seguro. E terceiro, que nós comecemos a valorizar urgentemente o silêncio, porque senão o nosso futuro é a barbárie. Dito isso, eu queria passar rapidinho para uma breve, mais que homenagem, um breve comentário sobre este quadro que aqui está. O quadro que vocês veem lá também, na verdade, agora vocês não conseguem ver, mas que está do lado de fora, que é a imagem de Santa Rosa de Lima e os anjinhos aqui, foi pintado por um mesmo artista chamado Rogério Cordeiro, não é isso? Eu falei de Antônio, mas é o Rogério Cordeiro. E essa imagem, às vezes, incomoda muitas pessoas, porque, é claro, primeiro que realmente, liturgicamente, a gente prefere a cruz do que as imagens. As imagens sempre fizeram parte da tradição da igreja, só olhar a Capela Sistina e as outras capelas, mas quando se trata de presbitério, não, se tem uma orientação que esteja a cruz, Mas teve uma tendência litúrgica aí na década de 70, 80, que acabou entendendo isso de outra forma, não tem problema. Está a imagem aqui, a cruz está ali, não é por isso que a gente está celebrando de forma menos digna a missa. Mas é uma imagem, primeiro, que o autor acabou de falecer, e uma imagem muito evangélica, Ali nós temos a presença de 4 seres, que significam os 4 evangelistas, é sempre bom a gente recordar isso, que alguns já escutaram e que outros não escutaram ainda isso. Isso não é uma invenção da modernidade, isso é uma releitura do livro do profeta Ezequiel, e no século II, imagina, o segundo século do cristianismo, já se começou a fazer essa espécie de conexão entre esses 4 animais e os evangelistas. E tem um porquê. Por exemplo, vamos começar pelo primeiro, que é o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é representado por um anjo, em alguns lugares é um homem, aqui é porque o cordeiro tinha toda uma técnica, uma forma especial de pintar. Vocês podem observar que quase sempre as imagens do anjo têm o mesmo rosto, porque é o rosto da mãe dele. Então, na imagem do anjo, ele sempre pintava o rostinho da mãe. Então, é uma das, Depois o nosso secretário de Cultura está por aí, a gente já está pensando lá com a AVL, a exposição do Antônio Cordeiro. Eu acho que a gente, que Valadares, precisa fazer isso. E a Fê Cordeiro, eu e o presidente da AVL, junto com o nosso secretário, nós vamos fazer, realmente, tentar fazer uma exposição das obras do Cordeiro, porque vale a pena, Já estou anunciando em público, que aí a gente já fica amarrado, você tem que sair, Então, o anjo é o Evangelho de Mateus.
está o anjo ali, mas na verdade é o ser humano, né? Ele desenhou um anjo, mas originalmente é um homem. Porque o Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus, né, dizendo que ele é filho, né, do homem. Depois tem toda a tradição davídica. Então, por isso o Evangelho de Mateus é simbolizado por um homem. O Evangelho de Marcos é simbolizado pelo leão. Então, Mateus é o anjo, que é o homem, o leão está ali, é o Evangelho de Marcos. Porque no Evangelho de Marcos a narrativa vai falar de um rei. E a gente sabe que o leão da tribo de Judá está conectado com Davi, não é isso que foi o grande rei? Para mostrar que existe um novo rei, mas que é um rei diferente, é um Messias diferente. É a teologia do Evangelho de Marcos, né? O touro é o Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas inicia com alguém que está lá no templo, e o templo é o lugar do sacrifício, e tem uma visão. Quem é este alguém? O pai de João Batista. Depois tem toda uma leitura especial do templo no Evangelho de Lucas, né? Começa com a visão deste pai de João Batista no templo, depois tem a apresentação do menino Jesus no templo, e depois tem Jesus que se perde e é encontrado no templo, né? E depois no finalzinho do Evangelho aparece o novo templo. E o último ser lá que aparece, que é a águia, é o Evangelho de São João, porque dos 4 evangelhos, é o evangelho que tem uma simbologia mais difícil de ser compreendida e que está conectada à águia, porque são os grandes voos teológicos. Ele não começa com nenhuma narrativa, ele começa com uma poesia, que é o prólogo, não é isso? No início era a palavra estava em Deus e a palavra era Deus. Então João já inicia a narrativa dele com uma teologia altíssima. É um dos evangelhos mais complicados de se ler, é o mesmo autor do Apocalipse que as pessoas temem, né? E por isso que está conectado à águia. Então, assim, uma breve passagem para recordar o Antônio Cordeiro. Muitos de vocês ouviram, outros nem sabiam, então para saber que não é uma pintura pagã, como muita gente fala, né? As pessoas estão muito preocupadas com o paganismo, né? Vivem no paganismo, mas estão preocupadas com o paganismo, tudo bem, né? E aí dizem coisas que é uma vergonha por falta de ilustração teológica, não precisa fazer teologia para saber isso. Se for lá no Google digitar, vai aparecer, não é isso? É porque nós temos as nossas buscas seletivas, assim como as nossas escutas também são seletivas, né? Buscamos e escutamos aquilo que dá uma massageada no ego e esquecemos aquilo que é o essencial. Então, isso que eu disse para vocês, podem entrar lá no Google que vocês vão encontrar, tá bom? É de domínio público e é coisa que nós deveríamos saber, mas está aqui explicado, e a nossa homenagem, a nossa singela lembrança ao Antônio Cordeiro, esse grande artista que deixou muita coisa boa em Valadares e que tomara que continue levando as pessoas à oração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.